carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Perdoe, capítulo 3. O número 1 é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Lerei a partir do versículo de número 14, 15 e 16. Assim diz a palavra de Deus: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, crido em Cardoso e recebido na glória. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, como foi dito pela nossa irmã Margarete e outros que usaram aqui a palavra, ontem, dia 31 de julho, a IPI completou 118 anos. Hoje, 1 de agosto, dia do presbítero e da presbítera, porque no dia 1º de agosto de 1866 foram ordenados os primeiros presbíteros no Brasil. 1866. A IPI surgiu em 1903, portanto, os primeiros presbíteros ainda éramos membros da igreja mãe, da nossa igreja mãe no Brasil, que é a Igreja Presbiteriana Independente Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui em Cardoso, se eu não me engano, não tem nenhuma congregação, nenhuma igreja da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, Cardoso se vê representada, pelo presbiterianismo através da nossa igreja aqui em Cardoso. Portanto, parabéns, agora a minha palavra, parabéns aos presbíteros, às presbíteras em atividade e disponibilidade da IPI de Cardoso. Está sendo registrado, vai ficar guardado para mim, Que Deus continue abençoando e usando nesta grande tarefa, que é tanto pastorear, quanto também administrar a igreja. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, que nós acabamos de ler, geralmente referida apenas como 2 Timóteo, é o 16º livro do Novo Testamento na Bíblia. Olha só que coisa interessante. A segunda carta que o Paulo redigiu a Timóteo, talvez, não sei se você sabe dessa informação, tudo indica, diz os estudiosos, que é a última carta que Paulo escreve ainda vivo, na sua cronologia. Paulo, mais uma vez, o apóstolo Paulo se encontra preso na cidade de Roma,
provavelmente no ano 67 da era cristã, onde Paulo estava preso pela segunda vez, pouco antes da sua morte. Dizem os estudiosos, você pode pesquisar depois, que o apóstolo Paulo pediu uma pena, pediu tinta e pergaminho. E ele pede, preso ali em Roma, a permissão para escrever para Timóteo, que era seu discípulo, mas também era o seu amigo. Timóteo, ele era presbítero na cidade de Éfeso. Então vejam só, alguns, quem sabe meses ou dias antes da sua morte, ele tem essa preocupação de escrever aquele que daria continuidade ao seu legado, à sua missão. Nesta segunda carta, na primeira carta, o tema central desloca-se da comunidade de Éfeso, porque ele também escreve para Éfeso, mas agora uma palavra pessoal para Timóteo, porque Paulo estava próximo da sua morte. Paulo deseja rever Timóteo e o exorta para manter-se perseverante, mesmo que para isso, olha que coisa interessante, seja necessário sofrer por causa do Evangelho. Todos nós sabemos, já que nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja, da nossa denominação, que os cristãos da igreja primitiva, quando se falava, não é, que você é um cristão, ao mesmo tempo você estava assinando um documento assumindo a possibilidade de você até mesmo passar por sofrimentos. Todos nós sabemos que praticamente todos os discípulos de Jesus foram decapitados por causa do Evangelho. Hoje, infelizmente, por causa de teologias, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, por causa das teologias que pairam na nossa igreja brasileira, inclusive uma das teologias mais conhecidas da nossa igreja brasileira, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, diferentemente da teologia da igreja primitiva, ela também traz um sofrimento. Se você já ouviu falar a respeito disso, a teologia da prosperidade também pode trazer sofrimento para a pessoa. Qual o sofrimento, pastor? O sofrimento é que muitos usam esse púlpito, não este de Cardoso, mas o púlpito, para falar sobre prosperidade, sobre bênçãos, e quando essa pessoa não é próspera, quando ela não é abençoada, ela se frustra. E quando ela se frustra, automaticamente ela se vê doente, ela se vê enferma. Ela não se vê feliz, ela se vê infeliz. Certa vez, eu vi uma pessoa dizer assim para mim: pastor, a única vez que eu sofri na vida não foi porque fui apedrejado, não foi porque eu fui decapitado, mas a única vez que eu sofri na vida foi por causa da minha vaidade. Você já viu alguém sofrer por causa de vaidade? A vaidade que o Salomão diz o pregador, chegou à conclusão, depois, no final da sua vida, ele chegou à conclusão que tudo na vida é vaidade. E eu nunca me esqueço dessa pessoa dizer isso: pastor, eu nunca sofri fisicamente, na saúde. A única vez que eu sofri, pastor, foi por causa da minha vaidade. Mas os cristãos da igreja primitiva sofreram não por causa da vaidade, mas por causa do Evangelho. Sofreram. Aliás,
ser cristão de verdade, por incrível que pareça, a palavra bíblica genuína é você estar disposto a passar por lutas e sofrimento. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu fiz questão de fazer essa breve introdução para a gente entender quando a gente lê a Bíblia, né? Você já deve estar percebendo em mim que eu sou um pouco diferente. Eu gosto de citar a pessoa que escreveu a Bíblia. Geralmente a gente escuta assim: a palavra de Deus diz, não é? Não, atrás dessas palavras que nós acabamos de ler tem um homem que se encontra preso, um homem que já se foi preso 2 vezes por causa do Evangelho, e ele ainda tem tempo para pensar. Ele ainda pede a alguém que se providencie uma caneta, um papel, para que ele deixe escrito para as novas gerações. E aí ele vai dizer para o nosso irmão Timóteo como se deve proceder na casa de Deus. Já que nós estamos comemorando 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A primeira característica que Paulo fala a Timóteo, vou ser rápido, é que a igreja, essa igreja que nós estamos comemorando 118 anos, essa igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Saiba, Timóteo, como você deve proceder na igreja do Deus vivo. Por incrível que pareça, irmãos e irmãs, independente da igreja, independente da placa, independente da denominação, independente da doutrina, independente da liturgia, independente dos usos e costumes, independente de qualquer coisa, a igreja, segundo o apóstolo Paulo, e nós cremos assim, ela tem um dono. E esse dono é o Deus vivo. Esse dono é o Pai da igreja. Esse dono é o Filho que morreu, mas ressuscitou. Está vivo. Eu me lembro bastante que, falando já de igreja, nós temos uma história linda da nossa igreja, da nossa denominação, da Reforma Protestante. Viemos dessa linha da Reforma Protestante, saímos de dentro da igreja católica, não é? E a gente sabe das nossas origens, sabe das nossas raízes, e ao mesmo tempo a gente sabe, eu já disse aqui, o número de pessoas que aí fora estão, quem sabe 85% de pessoas na cidade de Cardoso, que se dizem católicos. E uma das coisas que eu me lembro já desde muito cedo, essa importância de crer nesse Jesus que morreu, sim, mas ressuscitou, é um Deus vivo. Esse Jesus morto e ressurreto é o dono da igreja. Tem dono. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que nós estamos aprendendo muita coisa sobre o Espírito Santo, que são pessoas. Falei de Paulo, falei de Timóteo, mas nós cremos, a igreja crê, quem crê na palavra de Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas que quer comunicar conosco, que quer revelar a nós a sua vontade, que quer dirigir qual caminho nós devemos andar. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que o vento sopra, não sabe de onde você vem, nem de onde você vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então a primeira preocupação que
Timóteo, nunca se deixe enganar. Ele usa a palavra ciência, fica ciente disso. Embora Timóteo, eu fiz 3 viagens missionárias. Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo foi o maior pregador da igreja primitiva. Paulo teve uma história linda de pregação do evangelho. Paulo, por muitos momentos, teve que trabalhar para pregar o evangelho, porque as igrejas não tinham condições de mantê-lo. Então você sabe dessa história. Era um homem que podia passar pela cabeça dele que ele, em algum momento, poderia ser o dono da igreja. Paulo podia escrever para Timóteo outras coisas, outras palavras. Podia dizer assim, por exemplo, para Timóteo: Timóteo, preste atenção, tudo que eu fiz. Timóteo, preste atenção. Eu não vou estar mais aqui, mas preste atenção, Timóteo. Onde você for, fala quem sou eu. Não esquece, Timóteo. Fala para todo mundo. Timóteo, conta a minha história. Timóteo, conta quantas viagens missionárias eu fiz, Timóteo. Fala para esse povo. Não. Timóteo, Paulo diz a Timóteo: fique ciente, Timóteo. Fique ciente que a igreja que você vai dar continuidade juntamente com os discípulos, essa igreja, ela tem dono. E o dono é o Deus vivo. Essa igreja, irmãos e irmãs, segundo o apóstolo Paulo, em sua constituição, em seus estatutos internos, quem assina, presbítero Marli, a sua constituição, que nós temos a nossa denominação, quem assina os estatutos internos desta igreja do Deus vivo é o próprio Deus, presbítero Margarete. Ele tem um compromisso com esta igreja. É ele que assina todos os documentos. Um comentarista bíblico, irmãos e irmãs, falando sobre esse assunto, ele vai dizer o seguinte: a igreja, ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus. E ela, a igreja, é a sua eterna possessão. Bonito? A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, e essa igreja que somos nós, ela é eternamente posse de Deus e posse de Jesus e posse do Espírito Santo. Olha para o lado aí do seu irmão, do lado aí da sua irmã, e fala assim: você é posse do Deus vivo. Você é posse do Deus vivo. Mais uma coisa vai dizer: você foi comprado pelo Deus vivo. Amém, Marilda? Já pensou nisso? Você está cara, hein, Marilda? Jesus amado, sangue precioso. Amém. Você pertence ao Deus vivo. A segunda lição que Paulo quer falar para Timóteo, para que Timóteo não esquecesse, graças a Deus ele escreveu, nós estamos aqui 2000 anos depois falando. A segunda lição que Paulo ensinou para Timóteo é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Fique ciente, Timóteo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Fui de novo pesquisar, porque o tempo passa, né? Porque eu já preguei esse texto algum tempo atrás. Eu fui de novo pesquisar lá, baluarte. Coluna nós sabemos o que é. Falamos hoje na escola dominical sobre coluna. Mas aí eu fui pesquisar sobre baluarte, que é uma coisa impressionante, o significado, a importância do baluarte para o povo de Israel. Então, o comentário aqui sobre baluarte, depois eu vou mandar no WhatsApp para vocês, é uma arquitetura. Tem algum arquiteto aqui? É uma arquitetura interessante, militar. Foi aí que me chamou a atenção.
Porque eu lembro dessa expressão baluarte, lembro do que significa, eu lembro do desenho dela, mas eu não me lembrava que em muitos momentos era uma construção feita para os militares. E olha só, ele vai continuar dizendo que é uma obra defensiva, situada nas esquinas e avançada em relação à estrutura principal de uma fortificação abaluartada. Depois eu vou mandar no WhatsApp para você. Então, era uma estrutura feita para a guerra, para se proteger da guerra, para se defender da guerra, para se defender da batalha. Irmãos e irmãs, todos vocês sabem aqui, eu estou vendo aqui para vocês, eu sou caçula de vocês aqui. Para dizer que eu sou caçula, eu acho que a Karina é. Então eu estou me sentindo aqui, eu vou falar e eu sei que vocês sabem, nós só estamos refletindo o que significa a igreja. O Juninho, eu sei que ele é mais novo que eu também. Né, Ju? Irmãos e irmãs, igreja não é brincadeira. Igreja é coisa séria. Igreja, Marilda, é mexer com o inimigo. E nós sabemos quem é o inimigo. Igreja, nós cremos nisso, e o próprio Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso não significa, presbítera Margarete, que não vai sofrer ataques. Muito pelo contrário. Eu desafio vocês, meus irmãos, a achar uma instituição que é mais atacada, e vou dizer aqui uma coisa, olha, está sendo gravada, depois podem perguntar, pode levar lá para o presbitério e ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Mais atacada do que a própria família, e eu vou dizer por quê. Fiz um casamento e disse isso uma vez, porque a família, ela pode decidir ser temente a Deus ou não. Você pode resolver se casar, ter filhos e ser temente a Deus ou não. A sua casa, exemplo, não a sua casa, ela pode ser de Deus ou não, mas a igreja não tem essa possibilidade. A igreja, ela é do Deus vivo. Então, quando você escuta, por exemplo, que a família ela é atacada todo o tempo, você ora, você se preocupa com a sua família, mas também a igreja, em primeiro lugar, na minha opinião, é mais atacada ainda, pelo inimigo, e nós sabemos quem é o inimigo. Porém, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer a igreja do Deus vivo. Não vão prevalecer. Pode vir todo tipo de batalha, a igreja pode. Eu conheço história já, olha que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo, está sendo gravado, não é mentira, eu vou falar a verdade. Eu fui pastor na primeira IPI de Brasília. Quando eu recebi o convite para ser daquela igreja, para ser mais um dos pastores, o pastor me ligou e disse assim: nós queremos que você venha para cá. Eu estudei com ele no seminário. Eu falei assim: mas me conta um pouco da história. A igreja tinha 300 membros, tinha 3 pastores, e eu falei assim: eu vou fazer o quê? Já tem 3 pastores? Eu falei: você vai ser o 4º. Mas, brinquei, tem mais cacique do que índios na igreja. Mas aceitei, fui para Brasília, me ordenei, amei conhecer Brasília, amei o povo da igreja de Brasília, mas eu tive o privilégio de... Quem me convidou foi o reverendo Silas Silveira, que foi inclusive vice-presidente da Igreja Nacional, na última gestão do reverendo Assir. Ele foi vice. Eu fui pastor auxiliar do reverendo Silas durante 3 anos. Eu tive o privilégio, irmãos e irmãs, de andar com o reverendo Silas, que faleceu há 2 anos atrás, com 90 anos de idade.
de acabar o culto, pegar a Kombi da igreja, eu levava o reverendo Silas na casa dele. Acabava o culto, ele tinha 85 anos, levava ele embora. 85 anos ele pregando o evangelho. E uma vez ele disse assim para mim: Márcio, você está vendo a igreja como está bonita hoje? 4 pastores, 300 membros. Eu falei: sim. Pois é, Márcio, essa igreja já chegou a ficar. Apenas vou dizer o que ele disse para mim, que eu nunca mais me esqueci. Eu já cheguei a marcar um culto nessa igreja, e eu vim nessa igreja, não tinha ninguém na igreja. E ele disse que olha que homem, ele abria lá a Bíblia dele, ele pregava, ele cantava sozinho na igreja, porque essa igreja sofreu um forte ataque, todo mundo da igreja foi embora, ele ficou sozinho. E ele disse que não foi fácil recomeçar. E teve momentos que ele ia lá, não tinha ninguém, e ele fazia o culto sozinho. Ele abria a Bíblia, ele tinha uma voz grossa. Até hoje eu brinco com a minha mãe, que eu ficava do lado dele, ele cantava aquelas músicas grave, aquele negócio assim, fica na memória resto da vida, reverendo Silas Silveira. Passou alguns anos, 10, 15 anos, essa igreja cresceu de novo, vieram pastores de novo, e essa igreja, graças a Deus, está super bem lá, é a primeira igreja do Distrito Federal, está super bem. Essa igreja, depois dessa história, já organizou 3 igrejas. Glória a Deus. Porque, irmãos e irmãs, a igreja verdadeira, a igreja do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo: essa igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Irmãos e irmãs, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo um tempo, você vai concordar comigo, histórico, que o que mais vem à tona são mentiras. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Infelizmente, o que mais nós vamos ver daqui para frente é mentiras. Aprendi no seminário, ainda com a cabeça fresca das lições do seminário, que dizia o seguinte, depois você pesquisa lá no dicionário: sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira que é contada como se fosse verdade. Eu aprendi, irmãos e irmãs, que quando você escuta 10 vezes uma mentira, neurociência, você escuta 10 vezes uma mentira, você acredita na mentira como se fosse uma verdade. Sabe quem que é o pai dessa igreja do inferno? Satanás. Ele é especialista em contar mentiras. Ele é especialista em enganar as pessoas. Ele é especialista em confundir as pessoas. E ele, inclusive, estou vendo aqui a Magda e a Maristela e o Juninho estavam lá. Os 3 estavam em 1994. Eles não sabem, eu vou dizer para eles agora. Aquele acampamento em 1994 em Santa Fé do Sul, que eu estava e os 3 estavam lá, não sei se eles lembram da mensagem. Eu saí dali impactado, porque o pregador daquele acampamento disse assim para nós, adolescentes, eu era jovem, disse o seguinte: a maior alegria do pai da mentira é enganar um cristão. Ele tem prazer. Ele não tem alegria nenhuma quando ele vê uma pessoa perdida. Ele não tem alegria nenhuma quando vê um alcoólatra. Ele não tem alegria nenhuma quando vê uma prostituta, porque ele já sabe, isso foi o que ele disse, eu nunca mais me esqueci. Ele já sabe quem são os seus. A maior alegria do pai da mentira é enganar um cristão. Então Paulo vai dizer para Timóteo: fique ciente como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e é baluarte da verdade. Ele termina dizendo, versículo 16: grande é este
mistério. Esse é um grande mistério. Quem é verdade? Esse é o grande mistério, que Jesus Cristo se fez carne, está no versículo 26, habitou entre nós, foi justificado no Espírito, foi contemplado pelos anjos, foi pregado, literalmente, entre os gentios, foi crucificado entre os gentios. Como que pode, Margarete? Como que pode? Como que pode Jesus ser pregado entre os gentios? Como pode? Como que pode uma pessoa tão boa como Jesus, que só fez bem, ser pregado entre os gentios? Como que pode uma pessoa como Jesus, na hora da sua crucificação, escolher solta Jesus ou solta Barrabás? E a população enganada com a mentira, solte Barrabás, crucifique Jesus. Como pode? Como pode? Grande é esse mistério, pregado entre os gentios, porém crido no mundo, porém crido em Cardoso, graças a Deus, chegou aqui entre nós, crido, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, você e a sua casa. Amém. E recebido na glória. Amém. Aleluia, glória a Deus. Grande é esse mistério que a nós, que a todos nós foi desvendado, que a todos nós enxergamos diferentemente, que a todos nós, igreja hoje do Deus vivo, não somos mais enganados, que sabemos de fato e de verdade qual é a verdade. E eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. Existem milhões de mentiras, mas só existe uma verdade. Quando você tiver dúvida, lembre-se do que o pastor está dizendo. Existem milhões de mentiras, mas só existe uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar?